valendo! Eita, pau. Bom, vamos de Fla-Flu, porque é o clássico que acontece no final de semana, semifinal do Campeonato Carioca. Só que aí é o seguinte... É momento ou é história? Então... Já que eu preciso saber. É porque, como é do século, não é do jogo especificamente. Então não mas é momento. Flamengo do século e Fluminense do século, não é momento. Que pena. E é o que É o- fizeram nos clubes, né? É o que fizeram Beleza, nos legal. clubes. Ah, é o que fizeram. Então, peraí. Então precisa entender. É o que fizeram, é o que a gente vai votar, é o que fizeram nos clubes. Os caras que estão no Flamengo queriam jogar no Flamengo. Os Tá. caras que estão no Fluminense queriam O jogar no Marcelo ter Fluminense. 5 Champions não entra na equação. Aí, Tá não, bom. não é pra entrar. Obrigado. Tá. Não, só pra saber, dá um Entendi. exemplo. Entendi. Entendeu? Não, só pra saber. Ele já meteu um Isso. roda a vinheta, então, pra começar. Podia ser o que o Júlio César fez pela Inter de Milão em 2010, não entra na equação. Boa, muito bem. Certo? É isso? Tá. É isso. Júlio César ou o Fábio, ou Bruno Formica? Júlio César ou Fábio? Júlio É o César. que jogaram nos clubes. Júlio César. Júlio César. Até porque o recorte do Fábio ainda é menor, né? Então, Júlio César. Júlio César, viu? O que tá acontecendo? Eu não sei, pra algum babaca aqui reclamar, Júlio César. Apesar do Fábio ter uma Libertadores e o Júlio César não ter nenhum brasileiro pelo Flamengo, o que o Júlio César fez no Flamengo lá naqueles anos do começo do século, inclusive, se o Flamengo hoje pode dizer que nunca foi rebaixado, boa parte da conta está na Agradecimento conta a ele. do Júlio César. Então, é Júlio César. E o Júlio César foi mais goleiro que o Fábio, né? Acredito. E desmaiou no Acho- título, né? acho que isso Desmaiou tem- numa conquista de título como torcedor. Acho Pica. que isso tem um bom Tudo bem, debate. mas aí, Júlio César, enfim. o Fábio não se dava esse direito. Se ele desmaiasse, Não, tomava o gol. Ainda não deu, né? Vai acontecer isso. Poderia desmaiar depois É. do título. Ah, meu Deus do céu. Léo Moura ou Samuel Xavier? Acho que aí vale também a mesma coisa, né? O Samuel Xavier tem uma Libertadores, o Léo Moura não tem, mas acho que o Léo Moura jogou substancialmente melhor no Flamengo do que o E por Samuel. mais tempo e também. por mais tempo e mais títulos em números, né? O Léo Moura tem. E assim, ele alguns conseguiu a proeza de um lateral direito ser por algumas vezes o melhor jogador do Flamengo. Beleza, que era um Flamengo em crise várias vezes, e o Samuel Xavier nunca foi o melhor jogador do Fluminense. Isso não foi raro pro Léo Moura, tá? Ele era, às vezes, a referência de um Flamengo pra você ver que falava muito sobre o Flamengo, que era uma zona, né? Então, Léo Moura neles, eu... não vou falar nada. Rodrigo Caio ou Thiago Silva? Não sei se é exatamente, é só o que jogaram nos clubes. Esse é um voto pra fuder geral, né? Meu lado. Mas O não- corte. Rodrigo Caio contra Thiago Silva. A gente não votar no Thiago Silva, é loucura, Rodrigo mas... Silva. Velho, no clube é Rodrigo Caio. Eu O não Thiago acho Silva não, era cara. um jovem, velho. Eu não Mas já acho, não. jogava pra cacete, Eu né? não acho, não. Eu acho que o Thiago Silva jogou muito no Jogou, Fluminense. então Então, ele assim, jogava pra o cacete. Rodrigo Então Caio, salvem, por favor. acho que o Rodrigo Caio foi mais vitorioso, né? Mas acho que o que o Thiago Silva jogou, assim, em termos de bola, de nível, tanto é que ele sai do Fluminense com um título de monstro que foi absorvido lá na Europa, né? Exato. Então, Não, assim, e eu final de- voto, apesar do Thiago Silva, do Rodrigo Caio ter sido mais vitorioso no Flamengo do que... Agora, que jogou, que bola, eu acho que o Thiago Não, Silva eu acho jogou que você mais. tem razão, Vitor Sérgio. Na boa mesmo, é isso. Porque, na real, pegar o Rodrigo Caio útil, que de fato conseguiu jogar, se bobear É o é tanto brasileiro tempo de quanto 19. o Thiago mesmo. É. E não é que o Fluminense jogou e o que o Thiago jogou e o Fluminense não foi a lugar nenhum, né? Ele O chegou Fluminense longe. ganhou uma Copa do Brasil Verdade, e chegou tem à razão. final Uma da final de Libertadores. Liberta, Tem razão, é. tem Com razão. o Thiago jogando muito, inclusive, na Bomboneira. Não, quer dizer, não foi na Bomboneira, foi no... É o Cilindro. Foi no Thiago estádio do Silva. Racing, mas jogou muito naquela semifinal contra o Vitor Boca. Sérgio está correto. É a história ou o momento? É monstro. A galera, quando for fazer os memes, podia pelo menos pegar umas fotos nossas um pouquinho mais bonitinhas, né, velho? Pegou umas de casa, os caras são tão besta que... Pega um frame desse, cara. Pra tu ser menos... verossímil, né, pelo menos. Pra ficar menos burro. Juan ou Nino? Que aí acho que é o contrário, né? Acho que o Nino tem títulos mais importantes, mas eu acho que o Juan jogou mais bola. Vou votar no Juan. Jogou Concordo. mais bola no Flamengo do que o Nino. Sim. Já era um zagueiro... e a volta também dele, que teve momentos poucos, mas... A volta ele já não jogou tanto assim. Mas né? A torcida do Flamengo ficou até na bronca, porque achava que ele ia voltar antes, direto pro Flamengo, aí ficou no Inter ainda, então deu uma desgastada. Então nós vamos de Juan aqui. Só porque apareceu o Nino aqui. Vocês acham que o Nino, perdeu o timing da seleção indo pra Rússia?
Acho que não. Que veio a primeira convocação do Dorival e ele não foi, Então, né? o problema é que hoje o Campeonato Russo, ele tá pra usar o termo aqui da internet, ele está num shadow ban, né? Ele está numa sombra, né? Está que quando o pessoal diz, meu vídeo está em shadow ban, botaram ele ali, ele baniu, botou na sombra lá para não dar view. Para ninguém ver. Né? Então, enfim, porque o Campeonato Russo ninguém fala, ninguém vê praticamente. Então, por isso que eu tô dizendo, então ele perdeu esse... E tem muito garoto, tem muito zagueiro, oferta de zagueiro que a gente está vendo, né? A gente vê o Murilo no Nottingham, a gente vê o Beraldo brincando na Champions, como a gente viu essa semana. A gente vê o Murilo do Palmeiras arrebentando aí, jogando bem, quando ele foi uma decisão arriscada do Nino, viu, velho? Pois então. E ainda assim, vendo a experiência de outros que foram pra lá e deram errado. Beleza, o Robert Renan é outra personalidade e tal, mas... E acho que a Trindade, né? O Robert Renan foi bem mais... Ele foi corajoso, cara, porque, sim, sabe-se lá o que vai acontecer. Talvez tenha valido muito a pena, financeiramente, não sei quais são as urgências dele, né? Enfim, isso. Não, zero julgamento, só acho que o ponto pra seleção, assim. Não, meu julgamento é que ele foi corajoso, não sei se é. Felipe Luiz ou Marcelo? É aquela parada, né? A gente comparou, foi o de 2019 da Libertadores, né? Que eu acho só na Libertadores. Só na Libertadores, né? No geral, o Felipe Luiz depois voltou a jogar bem em outras temporadas, inclusive com o Dorival jogando pra caramba, né? Naquela vez, na Libertadores, eu não tive nenhum pudor em votar no Marcelo e entendo o voto no Felipe Luiz, acho que é bem pau a pau mesmo. É que o pessoal tirou o Marcelo pra merda como se ele tivesse voltado pro Brasil e não jogado porra nenhuma, né? O que é uma mentira. O que é uma mentira, mas no geral aqui... Sendo que o Felipe Luiz jogou 5 jogos e uma final horrorosa, os outros 4 ele jogou pra cacete, isso é verdade. Jogou muita bola, né? Os 2 confrontos contra os clubes gaúchos, o Felipe Luiz arrebentou. Mas enfim, era um voto bem difícil mesmo. Difícil, pô. Aqui eu acho menos difícil, porque como é o todo do que fez em várias temporadas, o Marcelo tá indo pra segundo. O Felipe Luiz, ele jogou bem aí umas 3, 4. Felipe Luiz. É Felipe? Também. Felipe Luiz foi importantíssimo em 2019, tanto no Brasileiro quanto naqueles jogos contra os gaúchos na Libertadores. Em 2020 ele arrebentou no Brasileiro, jogou muito. Em 2022, quando o Dorival chegou, reinventou o Felipe Luiz, que jogou demais. Tu pega o que ele jogou na Copa do Brasil, cara, o jogo contra o São Paulo, que ele bota o jogo no bolso, jogando na lateral, armando por dentro. Felipe, tirando as vezes que ficou como terceiro zagueiro, né? Aí o Paulo Souza quase acabou com a carreira dele também. Mas começamos o nosso meio campo com o Gerson ou com o André? Então, eu vou votar no Gerson, cara. Eu acho que o André foi muito importante na Libertadores, mas eu acho que o Gerson fez... Em 2019 ele era um cara central do funcionamento daquele time. Em 2020, ele, na hora que o Flamengo reage, né, que o Arão vai para a zaga, ele sobe muito de nível. Na volta dele, acho que ele ainda tá devendo, mas acho que, no geral, ele... Mas ainda teve momentos, né, na volta dele, de ser o melhor do time. Teve alguns momentos, Em alguns momentos, no Campeonato Brasileiro passado, ele jogou bem. Eu vou votar ainda no Gerson. O André tem menos espaço amostral, né? Eu também não de clube, mas espaço amostral de cara importante no primeiro time. É Gerson também? Assim? É Gerson. Não, é porque eu concordo com tudo que o Vitor falou. O Gerson teve até lugar de protagonismo em alguns momentos, né, e tal. Acho que o André, um pouquinho também. Né? Pode ser. Pelo jeito que o Diniz joga também, muito dependido do André. Eu acho que são jogadores bem diferentes. Sim, eu também acho. Petkovic ou Conca? Pet ou Conca? O Conca eu acho que tem uma temporada muito fantástica, mas o Pet tem mais de uma passagem. Acho que o Pet em 2009 faz algo raro, difícil, dividindo o protagonismo com o Adriano, sendo tão importante quanto o Adriano ali. Já fez um dos gols mais emblemáticos da história do clube, não só no século, né? Se você pegar top 5 gols importantes do Flamengo no século, com certeza o gol de falta dele vai estar lá. Depois meteu o Flamengo na Libertadores com ótimas atuações na Copa dos Campeões. A época ir para a Libertadores para o Flamengo não era essa coisa comum hoje, que tá toda hora lá. Era um negócio raro, espaçado. O Flamengo para ir para a Libertadores era um parto. E o Pet ajudou num momento muito importante ali. O Conca fez um brasileiro fantástico, jogando quase todos os jogos, quer dizer, jogando todos os jogos, liderando a assistência. Só que o Pet jogou muito em 2009, jogou muito lá atrás no início do século. E eu acho, inclusive, que ele é mais emblemático até. Então eu vou no Pet. Pet. Eu acho que enquanto jogador, se bobear, eu escolheria até o Pet também. Eu acho que sim, cara. Porque assim, a volta dele dá uma reconstruída no Pet no Flamengo, né? Porque se ele não tivesse voltado, ou a volta em 2009, né? Ou se não tivesse sido tão importante em 2009, eu acho que seria o voto no Conca. Mas em 2009 ele é um cara que volta
Outro dia eu estava conversando com o Douglas sobre isso, que o Douglas não lembrava muito bem os bastidores. Ele volta para pagar a dívida. Exatamente. Sim. E aí, com o combinado... Volta para receber a dívida, né? para receber a dívida. Olha que maluquice. Ele fala, ó, vocês não me pagaram, o Pet fala para a direção, vocês não me pagaram, eu vou executar a dívida. Ele fala, não, faz o seguinte, dá uma batida aí, não sei o que. Ele falou, tá bom, eu quero voltar a jogar no Flamengo. Aí o cara falou, cara, o técnico não vai querer, não sei o que. Ele, tá bom, não precisa promessa de escalar, eu só quero treinar com o grupo. Eu fico lá treinando com o grupo, abato a dívida, tá bom. Aí foram falar com o técnico, na época era o Cuca, ele falou, não, nem treinar ele vai comigo. O Cuca foi mandado embora. O Cuca foi demitido Não do por causa Flamengo. disso, né? Também, não, por causa disso. Também por causa disso. O clima era uma merda, mas ele também foi mandado por causa disso. O Pet não só foi integrado, como foi um cara importantíssimo do título. Essa história é muito assim, doida, uma história né? maluquíssima. Só aconteceria no futebol e acho que no Flamengo. É. E o detalhe é, ele mete gol olímpico contra o Atlético, ele mete um pênalti de cavadinha no Rogério Ceni, ele faz um gol olímpico contra o Palmeiras, joga pra caramba, cobra o escanteio do título pro Ronaldo Angelim, quando a placa já tinha subido com 10, pouca gente lembra disso. Quando o Grêmio tá empatando o jogo, aí escanteio, aí a placa, substituição, aí a placa levanta 10, 43 pra sair, na época ele tá... Aí ele falou, não, vou cobrar esse. Aí o cara falou, tá bom, ele cobrou, meteu a bola na cabeça do Angelim e foi o gol. Então, enfim, eu vou votar no Pet também, mas acho que tinha elementos aí pra botar no gol. Boa disputa. Arrasca ou Thiago Neves? Acho que é Arrasca, né? Thiago Neves foi muito importante, tanto na campanha da Libertadores quanto no Brasileiro de 2012. 12, né? O Thiago Neves? 12, mas eu acho que o Arrascaeta já fez mais, foi mais importante, ganhou mais títulos, então é Arrascaeta. A gente pode ser injusto aqui, porque o Thiago Neves, se o Fluminense tivesse ganho em 2008 com ele metendo um hat-trick na final, a discussão era outra. Mas como isso não aconteceu, o Arrasca. Inclusive ele perdeu um pênalti. E acho que são jogadores assim que têm situações, algumas coisas parecidas, outras nem tanto. Acho que o Arrasca faz se bobear um papel sem bola até mais importante que o Thiago Neves. Os dois têm muita achada, o Thiago finaliza muito de fora da área. Tem achada os dois, mas acho que eu gosto do Arrasca construindo mais e eu acho que o Arrascaeta foi mais decisivo também. Então, Arrasca, Bruno Henrique ou Arias? Bruno Henrique ou Arias, por enquanto eu ainda vou de Bruno Henrique. Acho que o que ele fez é craque de uma Libertadores, lutando para outra, atuações importantíssimas e um cara que crescia em jogo enorme, né? Tratado como o rei dos clássicos e tal. O Arias, muito importante, personagem absurdo, a história dele com a psicóloga do Fluminense. Foi rei da América, né? Foi rei da América. Rei da América e melhor do brasileiro de 2019. Então, assim, acho o Bruno Henrique. Você também é? Também acho o Bruno Henrique, mas acho que o Arias está construindo algo bem relevante, né? Não sei quanto tempo ele vai ficar. Na Recopa foi bem importante. Por exemplo, eu tô falando isso porque ele próprio deu entrevista durante o Mundial falando sobre sair e tudo, mas acabou ficando. Bom para a torcida do Fluminense. Quanto mais tempo ele ficar, mais ele poderia equilibrar essa disputa. Hoje é Bruno Henrique. A relação dele com o Diniz parece bem importante, assim, né? Pra ele. Ele fala sobre isso. Adriano ou Fred? Então, essa daí é para você resolver fácil. Se você fizer uma escalação de todos os tempos do Flamengo, o Adriano não está. Ou talvez não esteja para a maioria. O Fred está na do Fluminense, então Fred. Não tem lógica do Adriano estar, né? Ele pode entrar pelo valor afetivo, mas se alguém botar o Adriano no 11 histórico do Flamengo, vai ter que pedalar para convencer alguém, mas no Fred ele está na do Fluminense, então tá explicado. Eu acho que o Vitor foi matador, porque aqui é Fla-Flu do século, não é Fluminense e Inter de Milão do século, então... Segundo jogador do Flu escolhido é o Fred. Segundo? Segundo. Jura? Juro. Não, pô. E nós vamos... Quem foi mais aí? Só o Thiago. Só o Thiago Só Silva? o Thiago Silva foi o resto todo foi do Flamengo. Olha isso, cara. E aí nós vamos pro último agora, Mas Gabigol ou momento da Cano? história. Gabigol ou Cano? Velho, aí é o seguinte, eu acho o Cano mais jogador que o Gabigol. Mas se foi o que jogou nos clubes e o impacto e tal, a gente tá falando aí, se for usar o argumento, do talvez top 3 ídolo da história do clube. E com gols em 3 finais de Libertadores, 2 títulos, artilharia em todas as competições que participou, Gabigol. Gabi. Apesar de eu achar o Cano mais jogador, mas aí não vai Tu acha que é mais jogador que o Gabi? Eu acho com mais recursos que o Gabriel, pô. E como eu já disse aqui outra vez, uma parada que a galera zoa de vez em quando, um raio-x que eu fiz aqui, que não é o que eu imagino enquanto jogador. Eu acho o Hulk mais jogador que o Gabriel.
Mas naquele raio-x, acho que deu 3-2 pro Gabriel. Um dos critérios eu até trocaria hoje, que era X1, que eu acho que os dois não são bons no X1. A época o Gabriel tava bom, eu fui no Gabriel. Você achou que melhor? É, pouca coisa também, mas enfim, votaria no Não, Hulk não hoje é, não é a nisso. característica, né? Não é de nenhum dos dois, tá tudo bem, o cara. cara pode viver sem o X1. Mas eu acho o Hulk mais jogador que o Gabriel, acho que isso não tem muita discussão. Também Do acho. mesmo jeito que eu acho o Hulk mais jogador que o Gabriel, mas aqui, levando em conta todos os critérios e importância para os clubes e impacto, o Gabriel, ele é... Existe a era Zico e vai ter a era Gabigol, pô, não vai ter como. Perfeito. E aí? Acho que é isso também, né? Acho que o Gabigol já fez mais pelo Flamengo do que pelo Fluminense. E em importância, a gente sempre fala, né? É um dos prêmios mais injustos que eu me lembro, o Gabigol não ganhar o prêmio de melhor do Brasileiro 2020. Eu mesmo não votei nele, depois eu me arrependo, porque Isso é era aquele. fantástico, né? Não, era o brasileiro da pandemia. Injusto! Eu também fui injusto. Isso é uma das grandes injustiças que eu ajudei a criar. Eu ajudei a criar, porque o Claudinho foi ali, era o campeonato da reta pandemia, final. era o campeonato da pandemia. Pô, a reta final do Gabigol em 2020 é maluquice. Voto pô. cult, né, ô Gabriel? Claudinho. Do Claudinho? O Claudinho. Então, Tu porque votou em quem? era o brasileiro da pandemia, que ninguém lembrava. Com Porque não certeza votar foi em no quem? Claudinho. Tem um Claudinho jogando bem, não tem rejeição, e foi votando Foi assim. igual o Vitor Sérgio votando Cara, no Paulinho como melhor jogador E da Copa foi das mesmo, Confederações e foi em mesmo. Ainda 2013. vou fazer um vídeo falando E foi. sobre isso. Ai, Pablo. Quem foi? O Paulinho. Pô, tu fala O isso também? Neymar, porra. Chupa, formiga! Pela primeira vez nesse programa, a Tainá veio comigo. O voto dele A é tão Tainá veio cult que é a comigo. primeira vez que ele encontra uma pessoa que concorda. Tu não se ligou nisso? Quem é que é o teu? Lógico que foi o Neymar, porra. O melhor jogador da Copa foi de 2013. Eu vou fazer um 2013, vídeo, eu vou fazer é. um vídeo e vou te convidar pra participar. Por favor. É. Faz um collab lá nos canais, a gente Pode bota. ser. Olha aí, que ideia boa. Então eu E queria aí, dizer só pra falando, vocês pô, que a reta final do Gabigol é brincadeira. Ele faz gol da vitória contra o Vasco, gol da vitória contra o Sport, gol do empate contra o Bragantino, gol do título contra o Internacional, ele faz um gol e duas assistências, contra o Grêmio, que foi o jogo que marcou a arrancada do Flamengo, faz o gol da vitória contra o Corinthians. Cara, é brincadeira a reta final dele no campeonato. E a gente votou no Claudinho, porque não tinha rejeição. Tá gostoso pegar o Grêmio, né? Ultimamente. Mas acho que essa daí o Grêmio até gostou que o Flamengo tenha ganhado. Né? Sim. Nessa em específico. Depois, Nessa em específico, percebeu né? que sim. Então, 9-2. É o famoso 9-2. Mas é momento, Astor? Só Thiago Silva e Fred, tá? E o treinador, não E vai o ter Thiago Jorge Silva? Jesus contra Fernando Diniz? Não está aqui na pauta. A senhora quer votar? Jorge Jesus. Eu Então, também. Então, 10-2. Já que o Formiga gosta disso. Que vocês não têm critério, Não, né? Tu hoje não acorda um botar o dia, treinador, aí vocês tu- pedalaram. A produção pedalou. Como é isso? Assuma. O que é isso? Assuma. Tu esqueceu, né? Assuma, esqueceu. Tá bom. Beleza, assumi. É só não botar. Pronto. Ele confiava na gente pra lembrar. Isso aqui é equipe, porra. Aí deixa a bola quicando, a gente ganhando. chuta. Júlio César, Léo Moura, Thiago Silva, Juan, Felipe Luiz, Gerson, Petkovic, Arrascaeta, Bruno Henrique, Fred e Gabigol, treinados por Jorge Jesus, que foi a escolha. Cara, que ataque, viu? 10 a Aí 2, só um acabou. detalhe aqui, pra constar, tá? Pra constar. Já que o programa está acabando. Cometemos uma injustiça aqui. Qual foi? Everton Ribeiro tinha que aparecer. Pode ser. Verdade. E No lugar digo do- mais, tá? no lugar do Pet? E vou dizer mais. Verdade. Ou no lugar do Pet, ou vou além. É verdade. Eu não vou nem falar que eu vou ter uma mácula aqui, a galera, porra, Que tu ninguém ia pode fazer? falar mal. No lugar do Adriano. Deixa tá bom. A gente foi injusto, mas a gente ia ser injusto de qualquer jeito também, né? Tchau. Ia dar chabu de viva a qualquer injustiça, jeito. né? Ia dar chabu de qualquer jeito. Foi injusto. Tchau, beijo.